Então vamos tentar começar o nosso programa com as manchetes. A manchete do Gustavo Vitorino, que é bem palpitante, Gustavo Vitorino. Foi o assunto do dia, né, Magda? Sem dúvida. Hoje foi projetado para o ministro Celso de Mello, os advogados Sérgio Moro, o próprio Sérgio Moro e os delegados que estão acompanhando o inquérito, aberto a pedido do STF e aberto para investigar uma possível intervenção do presidente Bolsonaro na Polícia Federal. O governo não queria entregar o vídeo na íntegra, exatamente porque ali tem temas propostos que envolvem uma série de questões, inclusive relações internacionais, enfim. Mas o presidente Bolsonaro determinou, bom, eles querem, vamos entregar então na íntegra. E entregou na íntegra. Hoje passou o vídeo. Ainda não tem nada publicizado, mas parlamentares, dezenas de parlamentares já entraram no STF pedindo para que seja publicizado. A rapaziada quer criar factoide, né? Querem fazer festa, coisa e tal, enfim. Bom, a palavra de algumas pessoas que assistiram e deram entrevistas muito sutis. Disseram, e o próprio presidente acabou dizendo ao final da tarde, de que não tem nenhum pedido de intervenção no Rio de Janeiro. Ele, em momento algum, falou em intervenção. A expressão que o presidente usou foi o seguinte: eu quero proteger a minha família. Ele alega que a segurança dada até então à sua filha e aos seus familiares no Rio de Janeiro era fraca. E, no meio disso, ele reclamou que o caso Marielle teve que o filho dele ir lá investigar, pegar a cópia dos telefonemas, das entradas no prédio lá, para revelar a verdade, porque a Polícia Federal, responsável pela investigação, não se interessou. Na prática, o presidente queria que o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro trabalhasse mais. Esse é o resumo da história. Agora, o Moro disse, não, o vídeo mostrou que eu tenho razão, os advogados do Moro disseram, mostrou que o Moro tem razão, coisa e tal, Mas a questão é a seguinte, esse vídeo contém algumas expressões chulas, palavrões do presidente, que usou palavrões para tratar de certos temas. Tem assuntos estratégicos na área militar, sim, porque envolve tratativas envolvendo a Venezuela, a forma como a Venezuela expulsou diplomatas brasileiros, enfim. Então, tem temas sensíveis. Está todo mundo querendo que esse vídeo seja publicizado. A minha opinião, como o ministro Celso de Mello não é isento, e isso já ficou claro que ele não é isento, ele vai fazer exatamente o que os advogados do Sérgio Moro fizeram quando foi pedido em relação ao depoimento do Sérgio Moro. Vai publicizar tudo. Minha opinião é que ele vai publicizar tudo, mas é uma opinião minha. Até agora ele não decidiu nada e pode decidir a qualquer momento. Eu acho que nós vamos chegar ao absurdo dos absurdos jurídicos, ou seja, um ministro da Suprema Corte publicizar uma reunião de ministros que tratam de assuntos estratégicos de um país. A ideia é criar factoide, ele quer alimentar a Folha de São Paulo e especialmente a Globo e os seus afins, né? Que tem bastante aqui no Rio Grande do Sul, com comentaristas histéricos, enfim, aquela coisa. Então, vamos deixar bem claro uma coisa. Até agora, nenhuma frase do vídeo foi oficialmente assumida. A única coisa que se tem é a palavra do presidente que disse: eu não tenho intenção e não tive intenção de interferir, e sequer existe essa expressão na reunião ministerial. Ele reclamou da segurança que não era dada para sua família, reclamou do caso Marielle e pediu que isso fosse esclarecido. Na prática, ele queria que o superintendente do Rio de Janeiro trabalhasse. O que tu queres dizer a esse respeito, eu Roberta? Gostaria só Depois de eu vou passar para quem quiser fazer o contraponto. De contribuir que as declarações que foram colocadas tanto para o ex-diretor-geral da Polícia Federal, Dr. Maurício Valeixo, como do próprio ex-ministro Sérgio Moro, eu vou mensurar aqui as declarações que está no inquérito. O doutor Valeixo afirmou o seguinte: o presidente nunca tratou diretamente com ele sobre a troca de superintendente e nem nunca pediu qualquer relatório de inteligência ou informações sobre investigações ou inquéritos policiais. E também ele diz: o presidente pode eventualmente solicitar relatórios quando envolve questões estratégicas.
E então a gente percebe, só gostaria de colocar dentro desse contexto, que as declarações dadas pelo ex-ministro Sérgio Moro e também pelo Dr. Valeixo corroboram com a posição do presidente Bolsonaro. As afirmações que o presidente Bolsonaro está colocando nesse vídeo, que acho que tem que ser apresentado sim, nós temos que assisti-lo, na verdade é uma manifestação feita para ministros, entre ministros. Não se trata de nenhuma declaração feita às escondidas, de portas fechadas, algo gravado. Então dá pra gente assistir. É necessário que a gente veja para acabar com qualquer tipo de situação onde as pessoas acabam transformando ou modificando, né? Eu considero que agora é obrigatório que seja visto. Sim. Que agora tem que ser visto justamente para... aquela... assim, vocês queriam ver? Então agora vocês vão ver, nós vamos expor toda a má-fé de vocês. Né? Partindo do princípio, eu não vi. Ou não, né? Partindo do princípio, né, de que desmente aquelas acusações iniciais. Partindo desse princípio, eu acho, pega e escancara agora, chama todo mundo para ver agora. Vocês vão ver quem é que tentou agir de má fé. Magda, a primeira questão, o Vitorino esclareceu. Só estavam presentes o Moro e seu advogado, o Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União, que representa o presidente como advogado, os delegados da polícia, né? Então, o sigilo da reunião, ela aconteceu, uma apresentação de um vídeo de 4 horas. Segundo, temos que situar o que está se discutindo aqui. Tá? Está se discutindo se o ministro da Justiça sofreu pressão para beneficiar o presidente. Essa é a discussão. Que foi essa acusação. E essa é a acusação. Essa é a acusação. O inquérito é esse. Então, em momento algum, por exemplo, se acusou o Aleixo, de que o Aleixo teria sido pressionado. Não. A pressão, quem disse que sofreu e quem teria que apresentar as provas é o ministro Moura, ex-ministro Moura. Essa é a primeira questão que fica dentro do fato. A segunda questão que fica ali dentro é que o Moro fez afirmações muito graves. De que teria dito para ele que tem 27 superintendentes, eu só quero uma. Né? Então, ele está sentindo aquela pressão. Segundo, que teria também dentro do coisa, ele teria usado uma frase nesta reunião, e aí vamos na suposição, isso é importante, né, que se diga que é uma suposição, de que eu vou pular o F, dona, mas o F todo mundo sabe o que é, né? Não vou esperar alguém, F é a minha família. Tá? Então, ele se exasperando, que ele queria trocar porque alguém estaria... Querendo estragar ralar os filhos dele, e ele queria, por isso, trocar a sua questão. Terceira frase impactante, que também será ou não provada por esta reunião, por este vídeo, né? Se a ameaça, se não trocar o delegado, eu troco quem manda no delegado, que era o coisa. Essa é a questão. Aconteceu. E a matéria, para não me alongar um pouquinho mais e devolver a palavra para meus colegas, é o seguinte: eu acho que uma reunião de 4 horas se trata de questões estratégicas, botar todo o vídeo é uma exposição desnecessária e ninguém quer saber o que o governo quer da Venezuela ou não quer. Agora, o vídeo, já que está se tratando de 2 pessoas tão honradas, um presidente da República e o outro ex-ministro da Justiça, que é um dos cargos mais respeitáveis dessa nação. Se um está dizendo que o outro está mentindo, eu acho que apresentar esta parte do vídeo, eu acho que é bom para aquele que estiver com a verdade. Então, o risco de apresentar uma parte é a possibilidade de descontextualizar. Né? Esse é o problema de pinçar uma parte. Porque pode... Aí a narrativa, né? Que é aquilo que eu vai digo. ficar dúvida, a narrativa né? se cria. Vai ficar dúvida. É aquilo, assim, mexeram nesse vespeiro, tentaram, agora não tem outro jeito. Agora vai ter que escancarar e colocar até a segurança em risco. Hoje a defesa do ministro Sérgio Moro fez exatamente esse pedido, que o vídeo saia na íntegra, e a defesa do presidente Bolsonaro fez o pedido exatamente como o Ruschel declarou agora, que é a parte que interessa a conversa. Com relação ao que foi dito ou que não foi dito dentro dessa reunião, a minha posição é esperar para ver o que foi dito antes de fazer qualquer constatação.
Porque a gente precisa escutar, a gente precisa ver com os nossos próprios olhos. Porque durante o dia eu acompanhei, porque falaram isso, porque falaram aquilo. E aí, dependendo, como diz o Marconi, eu gosto bem de ressaltar, dependendo da narrativa que se acredita, aí então a pessoa diz que aquela frase que foi pensada, aquela frase favorece ou o Bolsonaro ou o Moro. Então, a minha posição neste momento é aguardar as provas e, em cima das provas, aí sim ter um posicionamento de qual foi a melhor narrativa e quem está falando a verdade. Eu só acho que eu não me fiz claro, e é importante que eu não me fiz expressar então com fidelidade. É que o que eu quis dizer é o seguinte: numa reunião de 4 horas, tu abre falando primeiro das risadinhas de todo mundo, tá? Depois contando que cada um fez um fim. Quem participou de reuniões em grandes grupos sabe como é que funciona. As partes de comum acordo podem ver as matérias que não são inerentes ao que será discutido e se publicizar. É nesse sentido que eu fiz, né? Eu acho que é trocar 6 por meia dúzia. Nós ficarmos discutindo questões que nada tem a ver. A questão de proteger, a questão... Expondo, né? Por exemplo, esse trecho de proteger a família, esse é um que, para sair do contexto, é 2 toques. É verdade. Né? Para querer usar isso. Porque, por exemplo, o Moro também tinha proteção à sua família. E numa situação de um ex-candidato, agora presidente, que passou por uma facada, por uma tentativa de assassinato, é plenamente compreensível que na situação que ele esteja, ele queira uma proteção para a família dele. Mas essa discussão tem que ver como ela teve início, meio e fim. Isso. Né? Porque simplesmente... É o que eu defendo, Marco, mas eu duvido que tenha se falado 4 horas. Claro. Falado só desse assunto. É que agora chegou nesse ponto, agora não tem outro jeito. Vai ter que escancarar todo o conteúdo. Eu acho, dona Magda, que esse vídeo é extremamente esclarecedor para saber quem tem a razão. Ou é Bolsonaro ou é Moro. Então tem que ser pensada aquele fato que tem a ver com essa investigação. Não adianta saber da Venezuela, do Chile, de Trump. Nós temos que saber o que Moro disse, o que Bolsonaro falou, o que rolou nisso aí. Eu acho que basicamente é isso. Não, Magda, deixa eu só lembrar uma coisa aqui. O ministro Celso de Mello, que tem como desafeto o Saulo Ramos, que tem uma frase muito simbólica que eu não posso dizer aqui sobre o Celso de Mello, mas é publicizada e todo mundo sabe qual é a frase. O ministro Celso de Mello, talvez o senhor não saiba, mas a ação penal corre em segredo de justiça. Para se publicizar qualquer peça, é preciso fundamentar o motivo. Eu não vi o senhor fundamentar o motivo da divulgação do depoimento do Sérgio Moro. Não vi. O senhor simplesmente atendeu um pedido do advogado dele. O Valeixo disse em alto e bom som: nunca houve interferência, não teve interferência, o presidente nunca falou comigo sobre isso, A, B, C. Então, assim, o assunto, para mim, estaria encerrado no depoimento do seu Valeixo. E ele já disse. Só que a gente sabe que é preciso criar factóides, é preciso alimentar aquela imprensa de sempre, a extrema imprensa. Então, ministro Celso de Mello, eu gostaria que, mesmo sabendo que o senhor tem um lado nessa história, o senhor pelo menos cumprisse a lei e entendesse que o processo penal corre em segredo de justiça. Se o senhor vai liberar tudo, o senhor vai se contradizer, porque eu lembro que quando foi divulgada aquela gravação da Dilma e do ex-presidente Lula, o senhor foi um dos que se escandalizou, dizendo que era um processo penal, que não poderia se divulgar gravações e dados. E agora estão pedindo para o senhor divulgar uma reunião ministerial na íntegra. Gostaria que o senhor avaliasse isso. Deixa eu te fazer uma pergunta de quem desconhece o juridiquês, tá? Não publicizaram o assunto da Dilma lá, e no tempo do Lula, enfim. Mas o Bolsonaro é um candidato diferente do Lula. Bolsonaro foi um candidato que caiu nas graças de todo mundo e todo mundo está preocupado com isso, né? Que seja proibido, mas não te parece? A mim parece, como eleitora, como cidadã brasileira, eu quero saber em quem é que eu votei e quem é que eu levei a presidência. Mas quem tem que decidir isso é a justiça. Não, ok, mas... Com base nas provas. Mas não cabe se divulgar provas sem juízo de valor, sem trânsito em julgado.
O próprio STF soltou Lula porque alega que ainda tem uma instância. Portanto, Lula... Tá, mas eu não vai quero ficar falar solto. no Lula. É que cada vez que a gente fala do Bolsonaro, tem que falar no Lula. Mas eu estou fundamentando... É transparência. É isso que eu acho que Desculpe, mas em ação penal não tem transparência, tem preservação das partes. Bom, mas é o princípio da ação penal. Então vai ficar. Um dos princípios do Código de Processo Penal é a preservação das partes. Você não pode ficar divulgando prova. Tá, pergunta que não quer calar. Eu sou o Bolsonaro e eu digo assim, ó, eu sou o envolvido, o Sérgio Moro é tu, eu sou envolvido, eu quero que seja divulgado essa parte que as pessoas mas aí é caso de réu confesso, ele vai ter a sentença e aí pode divulgar. Se ele tem interesse público e ele tem um interesse que as pessoas, como... Na verdade, assim, é mais a questão da atitude dele. O presidente não tem interesse. O presidente que a Magda está trazendo Ali, e eu acho que transparência nesse momento é o que todo mundo está até para evitar especulação. Ali, o que o presidente quer evitar é exatamente esse tipo de especulação que nós estamos fazendo. Tanto que ele disse no final da tarde o seguinte: muito bem, querem divulgar? Então podem divulgar a minha fala e a fala do Sérgio Moro, mas não divulga a reunião inteira, porque tem assuntos ali importantes. Tem tratativas da Venezuela, tem tratativas na área econômica. O presidente disse agora ao final da tarde. É o que eu estou perguntando, ele pode querer? Sim, mas olha bem, aí uma parte se manifestou sobre as provas em que ele fala. Agora... a outra vai querer, pois se foi ele que botou o troço na janela. Pediu toda a conversa. O governo, como eu expliquei, pediu parte da conversa. Essa é a grande questão. Esse é o impasse. O governo apresentou toda, mas apresentou e pediu o presidente só concorda que seja publicidade a fala dele. Eu só quero garantir que o bem público será protegido, porque se nós não tivermos acesso, não significa que o juiz da causa não terá acesso, no caso o ministro, e baseará a sentença. E aí sim, depois se tornará público. Então, um dia nós saberemos. Um mentiroso, respeitosamente, as versões são tão contraditórias que um mentiroso na história, tem mentiroso. O inquérito a gente viu, está publicizado. E ambos disseram, tanto o doutor Valeixo quanto o ex-ministro disse claramente a versão do presidente Bolsonaro. Então, isso dentro do contexto é importante. Daí que eu acho que é importante realmente a gente ter acesso. Talvez o meio termo seja o seguinte, porque de fato, né, uma questão de uma... publicamente vai ter uma interferência numa reunião ministerial que tem assuntos de Estado. Até para nossa soberania é importante preservar. Como o vídeo foi todo expresso, apresentado, tá ali para a Justiça. E para nós vai ser importante vê-lo dentro desse contexto, num contexto que, no momento que teve 16 horas, a junção do tempo de depoimento do ex-ministro e do doutor Valeixo, 16 horas de depoimento e nenhuma menção de que o presidente Bolsonaro exerceu alguma criminalidade. Roberta, o negócio é o seguinte... Essa coisa, efetivamente, tá? É que nós queremos saber. Claro. Magda, até eu quero dizer assim, ó, e outra coisa para que se entendam, não é um tudo ou nada. Porque assim, ó, todo dia nós aqui tiramos debaixo do cachorro e botamos nos ministros, no STF. Como é que eu vou acreditar no cara do STF? Até para que não se diga, porque está se raciocinando que vendo esse vídeo nós teremos uma decisão. Não é assim. O processo está sendo instruído hoje à tarde, então já continuando o mesmo inquérito, depuseram 3 ministros foram depor dentro desse mesmo inquérito, porque o Moro também apresenta um segundo argumento, porque a reunião ministerial era uma das provas. A outra ele apresentou, apresentou até para a Globo, que era o celular, mas a terceira é que ele teria saído dali e feito a queixa para esses 3 ministros, um deles, um dos mais importantes, que é o chefe da Casa Civil, né? Ele teria dito, olha, estou sofrendo pressão, e aí aquele discurso que todos conhecem. E essas 3 pessoas também esses 3 ministros estão depuseram hoje à tarde. Então é um inquérito que vai se formando para um conjunto de provas, né? Mas para lá na frente nós temos uma decisão. Não é hoje que nós... veja o vídeo e decidiu. Mas vocês já viram a gravidade da coisa? Estão envolvidos nisso aí? Pessoas que a gente não confia. A única pessoa que a gente, teoricamente, confia é no Bolsonaro, que é o cara que a gente votou, é o cara que é nosso presidente. Né? Então, assim...
vai ficar 6 por meia Mas dúzia, não, vai dar Magda, nada. mas aí é que vem, né? Puxando brasa pro meu assado, no mercado financeiro, por exemplo, nós estávamos ali 80 mil pontos a Bolsa de Valores, o dólar estava estabilizado. No momento que começou a ser veiculado, começaram a colocar fogo no parquinho, de que teria uma menção bombástica nesse vídeo, que a reunião ministerial teria algo que cairia o presidente, a Bolsa caiu, o dólar subiu e nós sabemos que tem muitas pessoas que são proprietários de empresas, de órgãos de comunicação que especulam muito na Bolsa de Valores e ganharam dinheiro só com esse movimento. Então, é interesse de muita gente que tem mau caratismo, com todo respeito. Que é o que mais tem, né? Que isso não fique... O caratismo com todo respeito, foi ótimo. Que não mais fique tem, né? efetivamente esclarecido para a população. Por isso que nós precisamos que esclareça para acabar com o partido dele. Deixa o Chicão Dona falar. Magda, tem um exemplo aí bem rápido que aconteceu essa semana. O Ramage, foi uma piada, foi patético o Ramage. O Ramage só dizia o seguinte: não tem ligação com a família Bolsonaro. Aparece uma foto dele ali no Réveillon. Os caras, o Brasil inteiro fez aquilo, o Ramage perdeu a credibilidade dele ali. O que eu quero dizer é o seguinte, a imprensa que está sendo alimentada... Para começar, esse caso todo começou errado. O ministro Celso de Mello, vou reiterar, deveria ser declarado impedido, porque ele já vem há algum tempo dando entrevista atacando o presidente Bolsonaro, atacando de forma contundente. Então, assim, se houvesse ética, ele já deveria ter se declarado impedido, porque ele tem lado nessa história. Agora, o objetivo de tudo isso é alimentar a extrema imprensa. Quem é que não está vendo que eles querem criar factoide para alimentar as comentaristas, as mulheres contra Bolsonaro e essa turma toda? Tá se criando factoide para alimentar a imprensa, para tirar o grande problema nacional de foco hoje, que é a roubalheira envolvendo os repasses federais do governo para os estados e os Mas municípios. o cartão do presidente, que é assustador. Sim, mas a senhora viu por que é assustador? Mas foi gasto para repatriar os brasileiros. Aquele dinheiro é querosene aeronáutica que foi para buscar... Ainda assim, tirando esses valores, o valor é maior, Vitorino. Vitorino. Não, Existe a informação 1, existe a 2 e a 3. Ele deu, aí vem... Não, estamos dando informação. Eu só não entendo, eu fico muito chateado com a crítica total à imprensa, porque nós somos imprensa, nós estamos fazendo isso. Nós estamos há 30 minutos falando aqui. Por que só nós poderíamos falar? Por que só nós poderíamos falar? Eu acho que todos têm o direito de falar. Todos têm o direito de colocar os dois lados no ar. Isso, nós colocamos os dois lados no ar. E a credibilidade quem dá é o telespectador, Vitorino. Mas o senhor não sabe, é nós. Doutor, o senhor sabe que são raras os veículos de comunicação que colocam os dois lados no ar. O sucesso do programa Atualidade está exatamente nisso. Nós colocamos os dois lados no ar. Agora, deem uma olhadinha nos veículos que estão por aí. Escutem as rádios, as televisões. Não é para olhar nada. Não é para olhar, é para seguir olhando a gente. É para seguir olhando a gente. Mas eu não concordo contigo, Vitorino, quando tu falas em criar factoides. Não é preciso criar factoide. Aconteceu a saída do grande ministro do governo Bolsonaro. Que se revelou grandes ministros. Que se revelou um ministro medíocre. Na tua opinião. E fofoqueiro. Na tua opinião. Mas aí a gente Esse cara é um herói nacional. Que ele Então, simbolicamente representava algo muito grande no governo. Isso é fato. Sim, teve uma representação porque foi um grande juiz, mas se revelou um ministro medíocre. Bom, ok. Bom, aí é a opinião de cada um que pertence, né? O segredo a cada um do programa, de nós. cada um tem a sua opinião. Exatamente. Fala.